Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudaremos os capítulos 22 a 25 de 2 Reis. Já quero convidar você a curtir aqui o nosso vídeo, compartilhar, usar a hashtag Bíblia Todo Dia e não se esqueça de acessar o site pastoredilson.com, se inscrever no Maximize e se tornar um parceiro de nosso ministério. Estamos aqui em mais um episódio que vai cobrir um período repleto de acontecimentos bíblicos muito importantes que vão ser detalhados ao longo dos próximos vídeos, porque esses eventos serão novamente relatados, por exemplo, nos livros de Crônicas e também no do profeta Jeremias e alguns outros profetas. Destacamos inicialmente hoje o rei Josias, que a Bíblia diz que aos 8 anos de idade começou a reinar e a buscar o Senhor. A Bíblia diz, no versículo 2 do capítulo 22, que ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. A Bíblia mostra que enquanto o sumo sacerdote Hilquias organizava os recursos para uma reforma do templo, que foi uma das grandes iniciativas do rei Josias, ele encontrou o livro da lei. A Bíblia mostra que ele enviou o livro ao rei através do seu secretário Zafã, e quando Josias ouviu as palavras do livro da lei, a Bíblia diz que ele rasgou as vestes, pois entendeu quão longe o povo de Judá estava dos princípios de Deus. Ele enviou mensageiros a Hilquias para consultar o Senhor e recebeu essa resposta. A Bíblia diz nos versículos 16 a 17 do capítulo 22. Assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira, por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito, a chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagado. Porém, por causa do coração do rei Josias, o rei também recebeu uma mensagem para a sua vida particular. E ele diz nos versículos 19 a 20, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra esse lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. De fato, apesar de Josias não ser o rei mais famoso da história de Judá, ficou marcado como o rei que mais se voltou inteiramente ao Senhor em toda a história de Israel e de Judá. Ele realizou uma reforma radical. A Bíblia mostra que ele removeu os elementos pagãos do templo, de Jerusalém, de muitas outras cidades, erradicou sacerdotes de outros deuses, destruiu os altos e os elementos de idolatria em Judá, eliminou os médiuns que consultavam os espíritos naqueles dias e realizou uma celebração da Páscoa que ficou para a história. O versículo 22 do capítulo 23 afirma que nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como essa. Após a morte de Josias, devido a uma decisão errada de batalhar contra o Egito, que a gente vai estudar mais na frente, num outro vídeo, o seu filho Jeoacás assume o trono por apenas 3 meses e logo é substituído por seu irmão, que passa a se chamar de Jeoaquim. O faraó foi quem forçou essa troca e obrigou também o pagamento de pesados tributos ao Egito, que foram repassados para o povo de Israel. A sequência de eventos destes capítulos, que parece um pouco complexa numa primeira leitura e que vai ser aprofundada ao estudarmos o livro de Jeremias e outros também mais na frente, pode ser resumida nessa animação que você está vendo agora.
Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Foi nesse período que aconteceu a primeira parte da deportação para a Babilônia, onde Nabucodonosor levou os nobres e a elite, incluindo inclusive o profeta Daniel. Mas o versículo continua: então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. A sequência da história mostra que Jerusalém é reconquistada pelos babilônios e Joaquim sucede a Jeoaquim como rei de Judá. Jerusalém depois é cercada e saqueada e os babilônios levam um segundo grupo de judeus para o exílio. Nós chamamos isso de segunda deportação. E isso inclui o próprio rei Joaquim e a sua família, que tinha reinado apenas por 3 meses. E então, finalmente, Zedequias é levantado rei de Judá. Depois de cerca de 9 anos, o rei Zedequias também se rebela contra a Babilônia e Nabucodonosor invade outra vez a Jerusalém. Dessa vez, destruindo seus muros, incendiando o templo de Salomão e levando o restante do povo para o exílio, deixando em Judá apenas os mais pobres. Essa é a terceira deportação. Gedalias é nomeado como governador do povo restante de Judá, mas é assassinado por um grupo de judeus que foge para o Egito. Mais um grupo de pessoas é levado para a Babilônia, o que nós chamamos de quarta deportação, e o livro dos Reis finalmente termina encerrando uma era na história de Israel e de Judá, mostrando que quem antes era o rei Joaquim, agora estava exilado há vários anos e servindo na corte de Nabucodonosor apenas para garantir a sua sobrevivência. Nós vamos começar mais uma era no estudo do Bíblia Todo Dia, a era do cativeiro da Babilônia. Deixa aqui os teus comentários, as tuas dúvidas e até o próximo vídeo, onde falaremos de Obadias e também começaremos o livro de Jeremias.